Daniel Martins tem mais informações para a audiência da Auriverde, mais informações no Jornal da Auriverde. Diga, Daniel. Wellington, a gente volta a falar sobre a respeito da questão do INSS, porque a defesa da empresária Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, pediu nesta terça-feira ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a abertura de uma investigação para apurar uma possível quebra ilegal de sigilo telemático. O pedido foi apresentado após informação do jornal O Globo de que a campanha do senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, pretende apresentar áudios de conversas entre Roberta Luxinger e Lulinha durante a disputa eleitoral. Os advogados de Roberta afirmam que não têm conhecimento de nenhuma decisão do Supremo autorizando o acesso aos dados ou comunicações da empresária. Também foi solicitado que seja investigada a origem de um eventual vazamento de informações. Roberta Luxinger foi alvo da operação Sem Desconto, que apura irregularidades envolvendo descontos em benefícios do INSS. Ela teve bens e valores bloqueados, além de ser submetida ao uso de tornozeleira eletrônica. Muito bem, quero dar boas-vindas à querida Zizi Martins, participando conosco a partir de agora do Jornal da Auriverde Brasil. Zizi, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Auriverde, prazer tê-la conosco por aqui. Bom dia, Wellington, bom dia, essa audiência super querida da Auriverde. Estamos aqui para a gente conversar sobre o que está acontecendo no Brasil no momento político e da maneira que a gente mostre a verdade e não o que se quer ouvir, não é, Wellington? Exatamente, essa é a nossa intenção por aqui. Zizi, notícia que o Daniel trouxe que a Roberta Luxinger, que é aquela amiga do Lulinha, né? Muita gente chama ela de lobista, uma empresária amiga do Lulinha, pediu ao STF, pediu ao ministro André Mendonça a abertura de uma investigação para apurar possível quebra ilegal de sigilo telemático. Ela é uma das figuras centrais que nós estamos discutindo aqui desde que veio à tona toda a investigação, as informações sobre as fraudes realizadas no INSS, e toda vez que a gente lembra do careca do INSS, tem como ponte entre ele e o filho do Lula, a Roberta Luxinger, que seria uma intermediária e também uma lobista, que é uma advogada, que tem trânsito nos mais diferentes setores, e que teria sido uma das pessoas que, por ser muito amiga do Lulinha, amiga da família do filho do presidente, era uma intermediária nesse negócio criminoso operacionado pelo careca do INSS e por outras também associações envolvidas nesses descontos ilegais. Agora ela quer uma investigação por parte do ministro André Mendonça para apurar quebra de sigilo telemático e vazamento das informações para o senador Flávio Bolsonaro. Pois é, a premissa que a gente tem aqui como direita é que a gente é a favor do Estado de Direito. Isso quer dizer que a gente é a favor do governo das leis e não dos homens. Então, partindo dessa premissa, ninguém quer vazamento ilegal. Ninguém que é a favor do Estado de Direito, e a direita é a favor do Estado de Direito. Então, ninguém quer vazamento ilegal. Se há vazamento ilegal, tem que ser apurado, sim. Né? Tem que ir até o fim, tem que saber quem fez, por que fez, se ganhou alguma coisa com o que fez. E é isso que é a premissa do que a gente está conversando aqui. Partindo dessa premissa, a gente tem que dizer o seguinte, precisa também ser investigado o crime. Porque o que acontece na esquerda muitas vezes? Desvia a investigação daquilo que é essencial para poder falar daquilo que não é essencial. O vazamento é importante, é errado e é ilegal. Se é o caso de sigilo que o juiz decretou, o vazamento é ilegal. Mas, por outro lado, o que é mais importante aí? Se cometeu ou não crime. Então, a essência da questão, né, que é o fato dela ter intermediado situações que têm a ver com a questão do INSS e todos os desvios que aconteceram no INSS, porque aqui para nós, vamos combinar, Wellington, não tem nada mais cruel, mais sério feito no direito brasileiro, ou em relação ao Estado brasileiro, do que o que foi feito no INSS, porque não se está lesando pessoas ricas, pessoas abastadas. Você está lesando quem às vezes ganha menos que um salário mínimo no líquido. Né? E são pessoas que não têm mais capacidade de trabalho, ou são pessoas que estão afastadas do trabalho por doenças. Então, é a população brasileira mais frágil.
Então, quando alguém vai e desvia dinheiro dessas pessoas, porque o esquema era um esquema de consignação, né? Então, quando alguém desvia dinheiro dessas pessoas, porque uma coisa é R$60, R$70, para quem ganha 20 mil. Outra coisa é 60, R$70 para quem ganha menos que o salário mínimo no líquido. Isso é dinheiro que dá para comprar um remédio. Isso é dinheiro, às vezes, que faz 3, 4 dias de refeição. Então, assim, como é que essas pessoas são lesadas? Então, isso o nível de seriedade disso, de gravidade disso é muito grande. Então, merece uma investigação a fundo. Isso é mais importante. Isso ser elucidado. As pessoas no Brasil, os cidadãos brasileiros, saberem o que foi feito com o Instituto Nacional de Seguridade Social, né? Que está tendo fila, que a pessoa às vezes tem que desistir do atrasado da sua aposentadoria para poder conseguir a aposentadoria, e que além de mal gerido, já está gerando problemas muito sérios para quem está dependendo para entrar no sistema, quanto mais para quem já está no sistema. Então, precisa ser investigado o vazamento, sim, mas precisa, sobretudo, o Brasil saber o que aconteceu com o INSS. E essa figura, Roberta, né, que tem ligação com Careca, que tem ligação com Lulinha, é muito importante. Agora, outra coisa importante, Wellington, como é que o filho do presidente Lula é tratado e como os filhos de Bolsonaro são tratados, né? Olha que diferença, né? Toda a deferência da justiça, ele pode, inclusive, ficar fora do país, vir ao país, passear e depois ficar fora do país, sendo suspeito de tantos crimes e de crimes que com somas altas, né? E Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tendo que ficar lá no exílio nos Estados Unidos porque fez uma denúncia lá nos Estados Unidos, né? Não tem nenhum tipo de crime que tenha a ver com patrimônio, que tenha a ver com corrupção, que ele esteja investigado, mas não pode voltar ao país. Então, dá para ver, mais uma vez, que Estado de Direito só tem para a esquerda, para a direita não tem. Então, não tem as mesmas garantias. Então, Roberta está pedindo a garantia que é normal para qualquer brasileiro, né? Mas não é normal para a direita, né? O judiciário, a alta cúpula do judiciário não dá essas garantias que Roberta Leuzinger está pedindo para a direita, né? Eduardo Bolsonaro, por exemplo, não tem essas garantias, Wellington. Ô Zizi, e em relação a Roberta como você disse, está pedindo essas garantias, e também o próprio Lulinha tem buscado, nós noticiamos isso aqui na semana passada, tem buscado o arquivamento do processo. A defesa do Lulinha está buscando, junto à justiça, tem procurado que esse processo contra ele, esse inquérito contra ele, seja arquivado por falta de provas. É isso que espera, e essa é a expectativa da defesa do filho do presidente. Nessa semana, inclusive, houve uma questão na campanha, uma questão interna da campanha do Lula, que identifica um problema em o Lulinha em esse processo não ser arquivado, porque isso não está arquivado, então gera dúvida. Se não tem um arquivamento, se tem ainda em andamento uma investigação, mesmo que a investigação fique para o ano que vem, que a polícia alegue que não tem efetivo policial para dar andamento técnico a esse trabalho, fica uma dúvida no ar. Será que o filho do presidente de fato tem participação? O que já tem de prova contra ele? E a campanha do presidente, segundo divulgou, acho que, salvo engano, a CNN, tinha aí os interlocutores preocupados com isso, de que essa dúvida poderia gerar um ônus para a campanha do Lula, porque os opositores podem utilizar e vão utilizar a figura do filho do presidente durante o processo eleitoral. Então, a defesa está desesperada tentando fazer o arquivamento, tentando que esse processo contra o filho do presidente seja arquivado por falta de provas. Tem isso também. O desgaste, Wellington, é evidente, porque Lulinha até o apelido, né? Lulinha é filho de Lula. E filho de Lula ligado... ao que tudo indica, aqui eu não vou sentenciar, né? Eu não sou juíza, mas ao que tudo indica, num grande esquema de corrupção, o que é uma coisa normal no PT, né? Até o pai dele já foi condenado por isso, né? O pai dele que foi condenado na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, até no STF ele tinha sido condenado, e aí descondenaram depois. Mas assim, isso é um desgaste evidente para qualquer campanha, porque mancha a imagem, né, que o PT quer passar. Não consegue mais, né? Vamos combinar, não, Wellington? A imagem que o PT quer passar
de lisura, de cuidado com o patrimônio público. Quanto a arquivar por falta de prova, precisa ter falta de prova para arquivar. Ao que tudo indica, essa ligação fica evidente por até documentos, por contas bancárias, por áudios, né? O que se noticiou e se sabe sobre a questão deixa uma ligação, não uma correlação, mas uma ligação direta de Lulinha com o esquema. Claro que esse judiciário ativista, esse judiciário que faz parte desse consórcio com o Planalto para governar o Brasil, claro que esse judiciário pode tirar uma carta da manga e, como descondenou o pai, pode descondenar o filho. Não há dúvida que isso pode ser feito, mas assim, até a imprensa está tendo mal-estar de lidar com isso. Por quê? Porque para uma parte dessa elite invisível que governa o país, a gente nem sabe o nome das pessoas muitas vezes, para uma parte dessa elite a questão da corrupção é muito séria. Né? Porque a corrupção, essa imagem de país corrupto, compromete contratos, né? Compromete investimento estrangeiro, compromete a ideia de que o país pode ser um país apto a celebrar negócios. Né? Então, e o governo Lula é um governo umbilicalmente ligado com a corrupção. Cada governo, seja Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Lula 1, tem o seu escândalo particular. Né? Cada um tem, um grande escândalo, sem falar os que vêm à tona tempos depois. Então, essa preocupação da defesa de Lulinha é uma preocupação pertinente, porque o que é que Lula quer? Permanecer no poder. O que é que ele quer permanecendo no poder? É acelerar cada vez mais esse plano nefasto dele de destruir o Brasil para deixar as pessoas dependentes do Estado e tornar isso aqui numa pátria socialista e chegar ao que Ortega chegou, né? Não vai ter mais eleição, não. No final é isso aí. E isso fica comprometido, porque ele precisa fazer uma campanha mostrando que ele é um presidente, né, anticorrupção, que ele está aqui para cuidar do Estado, cuidar do pobre. Né? E realmente, você dizer que vai cuidar do pobre e seu filho está podre de rico no esquema de corrupção, fica difícil qualquer pessoa acreditar, né, Wellington? Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.